Olá, caríssimos! Eu sou o Isaac. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a próxima notificação em primeira mão. Esse é o quarto vídeo da série Liberdade do Espírito. É a quarta parte. O tema hoje é as escamas dos olhos. Eu quero falar sobre a experiência do apóstolo Paulo a caminho de Damasco. Foi extraordinário. Eu quero usar como texto básico Atos 9, 17, vou ler o versículo 18, enfim, nós vamos falar sobre esse capítulo 9 para a gente entender o que o Espírito Santo está falando conosco. Mas antes de mais nada, eu quero que você entenda, eu estou ministrando uma palavra que não é literal, é profética. Se você ler esse mesmo texto literalmente, você não vai entender o que eu estou ministrando, porque eu estou ministrando exatamente a experiência que eu estou tendo com o Senhor Jesus, com a paternidade celestial, não com paternidade espiritual nem biológica, a paternidade celestial, o Abba Pai, o Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nosso Pai celestial, o nosso insubstituível Pai celestial. Nós temos pais espirituais e pais biológicos que representam o Pai celestial, mas o Pai celestial, ele está acima dos outros dois, porque ele é o Pai de origem, o Pai dos espíritos, o Pai do nosso espírito é Deus, o Pai celestial. E quando nós temos uma experiência, como o apóstolo Paulo teve em Atos capítulo 9, nós começamos profeticamente a viver o que o apóstolo Paulo está vivendo nos nossos dias. Por isso, não leia literalmente, leia profeticamente esse texto para você entender esta revelação para os nossos dias, porque é isso que o Espírito Santo está fazendo em nossos dias. Ele fez na igreja do primeiro século e ele está fazendo agora, antes do arrebatamento. Ele está libertando pessoas de uma visão denominacional, de uma prisão institucional, das organizações institucionalizadas. A igreja celestial, a Jerusalém celestial, a cidade santa, noiva do Cordeiro, a igreja espiritual invisível, cujo cabeça é Cristo, cujo sumo pastor e bispo das nossas almas é Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão é Jesus Cristo. Ela está sendo libertada pelo Espírito Santo de toda igreja institucional e visão denominacional. Então, para você entender o que eu estou falando, você precisa ter a Bíblia como uma palavra profética para você. Para você experimentar o que eu estou experimentando, você precisa passar pelo processo que o apóstolo Paulo passou. O apóstolo Paulo foi tirado de dentro de uma sinagoga, foi tirado de dentro de um sistema. Paulo era um fariseu e ele explica isso, tanto em Gálatas como em Filipenses. Ele era um homem que se dedicava ao judaísmo, que se dedicava àquilo que ele havia aprendido com Gamaliel. Enfim, ele teve um mestre humano. Gamaliel foi o grande mentor do apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, tem um encontro com Jesus Cristo, que ele chama de visão celestial, e esse encontro marcou a vida dele. Ele foi tirado de dentro de uma instituição religiosa e foi levado para dentro de uma casa, assim como muitas pessoas que até não estão entendendo por que Deus me tirou de dentro da minha congregação ou da minha instituição religiosa. Por que Deus me tirou de uma visão denominacional, de uma igreja institucional, e me trouxe para dentro de casa? Às vezes a pessoa não está nem entendendo. Eu já entendi, mas algumas pessoas não estão entendendo. Por isso eu estou aqui, gravando esse vídeo, fazendo essa ministração, compartilhando com você a minha experiência pessoal com Deus. O apóstolo Paulo também foi tirado de dentro de uma instituição, também foi tirado de uma visão denominacional, para poder receber a visão celestial, para poder fazer parte da cidade santa, da Jerusalém celestial. Ele foi tirado da Jerusalém terrena para fazer parte da Jerusalém celestial. Ele foi tirado de uma visão denominacional para fazer parte ou para receber a visão celestial. E é isso que o Espírito Santo está fazendo. Atos capítulo 9, versículo 17 diz o seguinte: e Ananias foi pelo caminho e entrou na casa. Ananias encontrou Paulo dentro de casa. Ananias é a figura do Espírito Santo. Eu tive essa experiência há muito pouco tempo. Se acordar com a certeza que eu não tinha que voltar para o templo, que eu tinha que ficar em casa, entrar num período de oração, de jejum.
E eu não entendia, porque eu amo congregar, eu amo estar com os irmãos. Mas o Espírito Santo me trouxe para dentro de casa. E até hoje eu estou dentro de casa. Desde o dia 23 de junho, quando ele falou comigo. Eu entrei num processo de desconstrução. E eu estou nesse processo até hoje. Mas eu já entendi por que ele me desconectou da igreja institucional, da visão denominacional, para que eu recebesse a visão celestial e fizesse parte, ou me tornasse participante da Jerusalém celestial, da igreja celestial, do organismo vivo, da igreja invisível, da igreja espiritual, da igreja que não está conectada a nada, a ninguém, a não ser a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Mais ninguém na terra, não há um nome entre os homens na terra pelo qual possamos ser salvos, libertos, transformados, a não ser o nome de Jesus Cristo. Está lá em Atos 4:12 essa verdade. E por muitos anos eu fui conectado à igreja institucional e à visão denominacional. E eu não estou aqui criticando ninguém, condenando ninguém. Amém? Esse é o meu tempo, é a minha estação, o meu ciclo de vida. Mas eu estou compartilhando porque eu sei que é isso que o Espírito Santo está fazendo. Está libertando essa geração de uma visão denominacional e da igreja institucional. Ele fez com o apóstolo Paulo, está fazendo comigo e está fazendo com outras milhares, dezenas, centenas, bilhares de pessoas estão sendo livres da igreja institucional, da visão denominacional. Ele fez isso com o apóstolo Paulo, mas para fazer isso com Paulo, ele derrubou Paulo do cavalo em terra. Levou Paulo para dentro de uma cidade e o colocou dentro de uma casa. Paulo foi separado do farisaísmo, Paulo foi separado da sinagoga, dos sacerdotes, Paulo foi separado dos seus iguais, da Israel terrena, da Jerusalém terrena, e foi levado para dentro de uma casa para que o Espírito Santo pudesse ministrar na vida dele verdades que ele não conhecia, verdades que ele perseguia, que ele rejeitava. Enfim, queridos, talvez você não esteja entendendo por que você perdeu o ânimo, a empolgação com algumas coisas, você não está entendendo, por que você não quer mais ouvir, não quer mais participar. Não, não é o diabo não, é o Espírito Santo levando você para um tete-a-tete, para um momento de transformação extraordinária, poderosa, que vai mudar o curso da tua vida para sempre. E isso é magnífico, irmãos, é magnífico. Eu estou experimentando o melhor momento da minha vida. Olha o que esse texto diz, Atos 9:9. E ele ficou 3 dias sem visão e não comeu nem bebeu. Foi levado para dentro de uma casa cego. A perda dessa visão, ela representa, ficar cego ali representa a perda da visão denominacional e a libertação da igreja institucional. Esse processo é maravilhoso. No versículo 18 diz assim: e imediatamente depois que Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre ele e orou, a visão foi devolvida, ele foi cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos como se fossem escamas. Por isso que o tema dessa mensagem hoje, as escamas dos olhos, que representam uma visão distorcida, inadequada, equivocada da vontade de Deus para as nossas vidas hoje. Representa a visão denominacional, a prisão da igreja institucional. A organização institucionalizada, governada por homens, por dogmas, por tradições humanas, por usos e costumes. Eu respeito as religiões, mas quando se trata de obedecer a Deus aos homens, eu prefiro obedecer a Deus. Mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Isso não é rebeldia. O Senhor falou comigo um dia: não chame de rebelde quem está me obedecendo. Não desaprove quem eu estou aprovando. Eu estou experimentando essa realidade. E a minha necessidade de comunicar isso vem do próprio Deus. Deus encheu o meu coração, Deus encheu a minha vida com a vontade de gravar, de fazer vídeos, de colocar no YouTube para compartilhar essa experiência. Não estranhe o que Deus está fazendo. É Deus que está fazendo. Ele vai tirar o teu desejo, ele vai tirar a tua visão, ele vai tirar tudo. Você só vai ter olhos para ele. Você vai receber a visão celestial e vai se tornar participante da Jerusalém celestial, em nome de Jesus, recebendo a visão celestial e se tornando participante da Jerusalém celestial, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, e a minha oração é que caia dos teus olhos
toda a escama, tudo aquilo que te impede de enxergar quem Jesus Cristo realmente é. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.